queiram tirar algumas dúvidas. O link aqui, então, para... Tá no chat aí o link para a presença de vocês, né, no formulário. O que eu pretendo fazer hoje, então, é seguir adiante na parte do conteúdo e depois, a hora que eu finalizar, eu pego um tempo para que vocês tirem dúvidas. O que eu fiz agora, postei o material da aula de hoje e agora há pouco eu aumentei, estava no dia até o dia 12, eu acho, essa última tarefa, daí coloquei até para domingo. Então a tarefa vai ficar aberta até domingo para nós finalizarmos já essa primeira nota, então, da disciplina. A tarefa 1 e a tarefa 2, quem não enviou ainda, está aberto até o dia 15. Então, essa tarefa de hoje não precisa entregar hoje, pode ser até domingo, senhor? Eu deixei até domingo. Tá, beleza. Porque aí, de repente, alguns não têm tempo agora na semana, tem o final de semana ainda. Então, é tranquilo para não dar problema aí de mais um prazinho aí para vocês. Mas daí, provavelmente, segunda-feira eu quero fechar essas notas aí. Eu notei que a primeira tarefa foram 10 que entregaram, a segunda foram 10 que entregaram. Agora eu não tenho aqui, eu tinha baixado, não estou com o papel aqui. Provavelmente sejam esses 10 que estão praticamente cursando a disciplina, né? Que não desistiram, ou nesse sentido, não sei. Teria que olhar, né? Então agora eu vou fazer a fala da parte inicial nova, né? E, na verdade, é uma sequência de vetores, né? E depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pega um tempo para tirar dúvidas com vocês da sequência. Então, das tarefas já foi, então, a primeira e a segunda até o dia 15, e a terceira eu botei até o dia 17, que é até domingo. Mas, claro que, eu não consegui enviar, me manda um e-mail que eu libero lá o sistema para que vocês me enviem também. Não tem problema, eu perdi o prazo. Não vamos perder só por causa do... Né? Podem me mandar o e-mail aí, ou o WhatsApp mesmo, dizendo, professor, eu quero mandar o trabalho. Certo? Tranquilo, então. Vou compartilhar agora com vocês um material que eu enviei hoje para vocês. É uma sequência daquele livro, eu acho que eu postei para vocês. Do Steinbrück. Pega. Estão enxergando aí o produtos de vetores? Sim, senhor. Então, a operação com vetores na verdade, produtos de vetores é multiplicação. O resultado de produto escalar, produto vetorial, são coisas distintas, né? Geometricamente são coisas distintas. Quando se fala em produto escalar de dois vetores, então chama-se produto escalar de dois vetores, ou produto interno usual de dois vetores, U, x1i mais y1j mais z1k, estou falando num vetor no R3, U, e um vetor V, x2i mais
y2j mais z2k, né? Esse ijk são os vetores normalizados, né, daquele espaço vetorial canônico. O i é o vetor unitário que tem a mesma direção, o mesmo sentido que o x, né? Então, por isso que ele, quando tu pega essa expressão e multiplica pelo esse vetor unitário, ele vai dar o número, né? Então, é uma forma de representar esse vetor. O j é o vetor unitário que tem mesma direção e mesmo sentido que o eixo do y. Então, ele tem uma unidade só, que é o módulo desses versores, né, normais, tem módulo 1. E o k tem a mesma direção e mesmo sentido que a coordenada das cotas ou do eixo do z, como queiram, né? Então, por isso ele é escrito dessa forma. Tem outra forma de escrever os vetores, simplesmente com os números, né? Eu poderia dizer que esse vetor U aqui, eu poderia escrever da seguinte forma, né? Seria x1, y1 e z1, né? Escrita de uma forma diferente, só com os coeficientes. Por que x1, y1, z1? Por esses vetores normais i, j, k serem unitários, quando tu multiplica o x1 vezes esse vetor, vai dar exatamente o número que está aqui. Então, ele tem uma outra forma de escrita. Então, pode aparecer tanto dessa forma, como essa escrita em forma de produto em função do i, do j, do k, né? Então, quando eu falo em produto, voltando, chama-se um produto escalar, o produto interno usual de dois vetores u e v, e se representa por u ponto v. O produto aqui, no caso, é um ponto. Por que ponto? Exatamente para ele diferenciar o produto vetorial. A representação do produto escalar é u ponto v, ou seja, um vetor u vezes o ponto v. A representação de um produto vetorial, ele é dado dessa forma aqui, u vezes v, vezes em forma de x. Então, a diferença do produto vetorial e produto escalar na forma na escrita é exatamente essa multiplicação, e nesse caso do produto escalar em ponto, e no caso do produto vetorial, que é um produto de um vetor vezes um vetor que gera um vetor, e nesse caso aqui o produto de um vetor por outro vetor que gera um escalar. São coisas distintas. Então, o produto escalar de U vezes V também é indicado por essa outra leitura aqui, ó, dentro de dois sinais de, né, que seriam sinais de maior e menor, desculpe, né, e se lê U escalar V. Então, U escalar V pode ser representado também por essa notação aqui, né, U escalar V, ou também, no caso, essa notação aqui, U ponto V. É U vezes V, né, o produto escalar. São duas notações que podem aparecer aí. Então, eu tenho se U é 3i menos 5j mais 8k e V é 4i menos 2j menos k, vou fazer aqui o produto escalar 3 vezes 4, que é o coeficiente do i vezes o coeficiente do i do v, né? Então 3 vezes 4, mais menos 5 vezes menos 2, mais 8 vezes o menos 1. Isso vai dar um resultado. 3 vezes 4 dá 12, mais menos 5 vezes menos 2 dá 10 positivo, 8 vezes menos 1 dá menos 8. Somando tudo, né, deu 22 menos 8, deu 14. Então, notem que se eu tivesse, vou fazer a escrita aqui da forma que eu tinha falado antes, que pode aparecer. Então, vamos dizer que eu tenho o mesmo vetor U aí, definido como 3, menos 5 e 8. E o vetor V
definido por 4, menos 2 e menos 1. Então, o U vezes V vai ser 3 vezes 4, mais. Aí eu vou botar um parênteses aqui, porque é negativo, né? Menos 5 vezes, bota outro parênteses porque é negativo, menos 2, mais o 8 vezes, e aí bota entre parênteses também, porque é negativo, menos 1, tudo fecha o parênteses. Vai ser igual, então 3 vezes 4 vai ser 12, mais 10, menos 8. Isso gerando um valor de igual a 22 menos 8, 14. Então, aqui, a notação pode estar escrita em função das 3 vetores normais do R3, né, do I e do JK, como pode estar escrito dessa forma aqui. Então, quando eu tenho um produto escalar entre 2 vetores, essa palavra escalar aqui, ó, ela define que o resultado desse produto vai ser outro escalar, que é um número. Escalar vai dar um número. Diferente de um produto vetorial, que é a multiplicação de 2 vetores que geram um terceiro vetor. Nesse produto escalar gera um valor numérico, né? Apenas um valor numérico. Problemas resolvidos ali. Um exemplo aqui. Vou sair aqui. Aí, dado os vetores U e V, e os pontos 4, os pontos A, 4, menos 1 e 2, e B, 3, 2 e menos 1, determinar o valor de alfa tal que U vezes o escalar, o produto escalar aqui, de V mais BA, seja igual a 5. Então, ó, primeiro momento eu preciso achar, eu tenho aqui o U, já tenho U, que é em função de alfa, eu tenho V em função de alfa, eu tenho o ponto A e o ponto B, eu preciso achar o BA. Mas BA, o vetor BA é A menos B. Então, eu tenho o A e o B, então eu vou colocar aqui A menos B. Quem é A? É esse elemento aqui, né? 4 menos 3 vai dar 1, né? Lembrando que aqui eu vou fazer a operação 4, A menos B, então esse elemento menos esse vai gerar o 1 aqui. Depois, menos 1 menos 2 dá menos 3. E depois 2 menos menos 1 que vai dar 3. Então, eu achei o vetor BA. Então, eu tenho U, tenho V e tenho o vetor BA, que é igual, esse produto escalar aqui, ó, ele está definindo como sendo igual a 5. Então, a gente vai provavelmente ter um alfa aqui, ó, porque lá está em função de alfa, em relação igual a 5. Então, é isso. Então, agora eu vou finalizar, vou baixar. Então, notem que nós temos duas informações importantes aqui, nesse caso aqui, que é como resolver um produto escalar, né? Na verdade, são 3, né? Produto escalar, como gerar um vetor tendo os 2 pontos, que é isso aqui que nós fizemos aqui, e soma de vetores aqui também, que é essa parte aqui de V mais BA. Passando um cantor aqui na frente, tá? Então, nós já resolvemos o BA, tem esse vetor aqui, agora é só montar o problema aqui. Então, vamos lá, eu tenho aqui U, não sei se não está montado mais para baixo, vamos ver. Tá aqui. Esse aqui é U. Aí tem um vezes, né, que é o produto escalar. Aqui é V. Esse aqui é V, né? Mais
mais o AB está aqui que nós encontramos, é igual a 5. É igual a 5. Então, primeiro momento, eu faço essa operação de mais aqui, ó. Então, alfa mais 1, 2 mais menos 3, que deu menos 1, e 3 mais 3, que deu 6. Então, eu tenho agora aqui o produto, tenho que fazer o produto escalar igual a 5. Então, 4 vezes o A mais 1, está aqui. Depois, alfa vezes menos 1, e menos 1 vezes 6. Então, eu tenho que resolver isso aqui. 4 vezes alfa, 4 vezes 1, dá 4 vezes alfa mais 4. Isso aqui dá menos alfa, menos 6 igual a 5. Passo tudo que é número para um lado e somo os alfas aqui. 4 alfa menos alfa deu 3 alfa. E esses números que deram para cá, isso aqui vai dar 11 menos 4 deu 7. Então, o alfa, para que aquela sentença seja verdadeira, o alfa é igual a 7 terços. Lembrando que esse problema aqui envolve soma de vetores, a parte de construção dos vetores conhecendo 2 pontos e produto escalar. Né? Então, informações interessantes aqui nessa questão. Dá um nó na cabeça, então. Qual a pergunta aí? Qual é o nó que deu? Vamos desatar. Não. Analisando assim o jeito com o qual é feito, dá um nó na cabeça. É por parte, tem que treinar isso aí. A questão é o seguinte, são coisas assim que fizemos pouco, né, até agora. Então, por isso vocês vão ter que praticar. Operação com vetores. Essa soma com vetores, sempre tu vai somar a coordenada x com as coordenadas x. Estou falando dessa parte aqui da soma de vetores, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho o vetor V mais o vetor BA, que eu criei aqui. Então, esse x vai somar com esse x aqui. Então, por isso que deu alfa mais 1. O y desse vetor vai somar com o y desse aqui. E o z desse vetor vai somar com o z desse vetor. Isso, assim que se faz soma de vetores. Soma-se as suas coordenadas. O produto escalar, ele é dado exatamente a multiplicação de cada coordenada x por ela, somada às outras. Então, a soma de produtos aí. Então, é o que gerou aquela parte lá de baixo, lá. Ó, quando eu fiz o produto escalar aqui, ó, 4 vezes alfa mais 1, mais alfa vezes menos 1, mais... Por que deu menos? Porque esse aqui é menos 1. Então, por isso gerou um negativo aqui. Menos 1 vezes 6. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar um vetor... Tendo um vetor U de coordenadas 1, 2 e menos 3. E V de coordenadas menos 1, menos 2 e 3. Eu preciso do produto escalar de U vezes V. Então, ó, 1 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 2, mais menos 3 vezes 3. E vou fechar o parênteses. Então, U vezes V vai ser igual, abre parênteses, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. E menos 3 vezes 3 deu menos 9. Então, produto escalar entre U vezes V vai dar
menos 14. O produto escalar unicamente só, sem ter um alfa junto, porque aqui entra a álgebra junto, né? Ele é tranquilamente. Então, ele gera sempre um número. Eu posso dizer assim, ó, esse mesmo problema aqui, para que o produto escalar desse vetor fosse igual a 14. E aí venho aqui e apago um aqui, boto o alfa, que eu boto o x aqui, o alfa, melhor dizendo, para achar ele. Então, tu vai ter em função de alfa igual a 14. Então, tu vai chegar na solução lá foi o que ele colocou aqui, né? Então, gerou um cálculo algébrico aí para a resolução. Dúvida no que eu fiz aqui? Então, ficou bem claro como que se resolve. Vou pegar um produto escalar do vetor do R2. É a mesma coisa, tá? O vetor do R2, né? U igual a 4i mais 3j. E V menos 3i só. E ele quer o produto escalar entre U vezes V. Bom, é 4 vezes menos 3 mais 3 vezes... Tem J no vetor V? Como não aparece o J, o coeficiente é 0. Então, isso aqui vai dar... O resultado é menos 12. É como se os vetores U fossem 4 e 3, e o vetor V fosse menos 3 e 0. Quando não aparece o I ou o J, eu estou chamando desses U e V no R2, estou dizendo que isso aqui é no R2, então, vetores em coordenadas x e y, se fosse no R3 esse vetor aqui, o Z seria 0 e 0. Então, as duas coordenadas 0 e 0 apareceriam, né, como 0. Mas o produto vetorial continuaria sendo, o produto escalar, desculpa, continuaria sendo o mesmo aqui, porque zeraria os outros elementos ali e vai dar 0, então não muda, no caso aqui, o produto escalar do vetor no R2 com as outras coordenadas nulas. Módulo de um vetor. Eu já falei sobre isso para vocês, que é a mesma relação da distância de pontos, né? Porque, na verdade, o módulo de um vetor é o comprimento desse vetor. Então, quando se fala, pensando em fisicamente, né, de uma força, por exemplo, é a intensidade dessa força. O módulo representado por essa força, geralmente... Tudo bom? Quer falar comigo? Então, a intensidade da força, ela é medida pelo módulo desse vetor. Então, se eu calculo a distância do início do vetor até o final do vetor, pensando nesse sentido como distância de pontos, é a mesma questão para o módulo do vetor. Quando eu falo intensidade de uma força, por exemplo, do vetor, é o módulo dele. Então, fisicamente, se trabalha com o módulo do vetor, é exatamente a intensidade da força que está sendo aplicada. Por quê?
porque a força, ela tem direção, tem sentido e tem intensidade, né? Quando vocês fazem, na verdade, uma força aplicada numa porta, para que essa porta se abra, ela tem exatamente uma direção e um sentido na aplicação da força, e a intensidade dela para abrir, né? A mesma coisa quando vocês querem erguer um objeto. Então, a força que vocês estão aplicando para erguer esse objeto, ela tem uma intensidade, que é uma quantidade dessa força, tem uma direção e tem um sentido. Então, a mesma relação, vocês podem aplicar isso aí vocês vão ver bem claro isso, deixar algo suspenso numa água, assim, e se vocês puxarem esse barco, por exemplo, seja um barco, exatamente para aquela direção, ele vai vir para aquela direção. Então, a direção e o sentido, direção e sentido que vocês estão aplicando essa força. Se a força aplicada, ela for... Vamos pensar para levantar alguma coisa, né? Se vocês querem levantar um objeto que tem um peso de 100 newtons, por exemplo, se vocês não fizerem uma força maior que essa de 100 newtons, ele não vai sair do chão. Por quê? Porque até 100 newtons ela fica... A aplicação da força, ela é uma resultante igual a nula, igual a zero. Por quê? Porque não existe deslocamento desse objeto. À medida que vocês aplicarem uma força maior que 100 newtons, ele vai começar a se movimentar nessa direção e nesse sentido que a força está sendo aplicada. Então, por isso é interessante o trabalho de módulo do vetor, para que fisicamente se trabalhe com exatamente qual a intensidade que se está dando para essa força e naquele sentido, naquela direção. E como que se calcula isso, na verdade? É um módulo de um vetor V, qualquer x, y, z. Isso serve para um R2 ou R3, aqui ele está calculando no R3. Mas, no caso aqui, se não tivesse, se fosse do R2, ele não apareceria esse z ao quadrado. Então, o módulo de um vetor, de um R2, seria raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Na verdade, isso aqui, se vocês forem olhar, é a mesma coisa que quando eu fiz a demonstração lá de distância de pontos. Eu uso o teorema de Pitágoras, vocês fazem aparecer essa demonstração aqui. Nesse caso aqui, quando eu quero saber o módulo do mesmo vetor, é como se fosse, olha bem aqui, ó, é a raiz quadrada de um produto vetorial, desculpa, produto escalar do próprio vetor, V vezes V, ó. Então, o módulo de um vetor é raiz quadrada do produto escalar do próprio vetor. Então, se eu tenho o vetor V, ó, V vezes V é um produto escalar do próprio vetor. Isso vai gerar x vezes x, que dá x ao quadrado, mais y vezes y, que dá y ao quadrado, mais z vezes z, que dá z ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de um produto escalar do próprio vetor. Então, se eu tenho um exemplo aqui, um vetor 2, 1 e menos 2, qual é o comprimento desse vetor? Né? Qual é a distância desse vetor da origem do plano cartesiano, ou do espaço cartesiano, que eu estou falando em R3, né? Plano se fosse x e y. Mas quando eu estou falando em 3 coordenadas, eu estou falando em x, y e z, estou falando em 3D. Então, vamos ver se eu consigo abrir aqui não estou achando o grau. GeoGebra, será que eu desinstalei o GeoGebra? Aqui.
Só um pouquinho já. O vetor U de coordenadas. Deixa eu ver qual era a coordenada daquele lá. 2, 1 e menos 2. 2, 1 e menos 2. Ver se eu tenho como vetores. Vetor. Dois, um e menos 2. Virou um ponto. Deixa eu pegar um vetor aqui. Ver se consigo mostrar para vocês aqui. 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 Aqui acho que dá para enxergar melhor. Aqui. Bom, o eixo X ó, o X no 2, o Z no menos 2 e o Y em 1. Onde é que está o Y? O Y é o verde, né? Ai, Deus o livre. Aqui. Ó, no 1. Só que ele está no espaço, né? Então, e o comprimento dele gera um comprimento de 3 unidades. O módulo desse vetor, né? Nós calculando lá, deu, né? Vamos lá. 2 ao quadrado, ó, o x ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, e menos 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui dá a raiz quadrada de 9, que é 3 unidades de comprimento. Então, o módulo de um vetor é a raiz quadrada, no caso, o módulo é a parte positiva, né? Como é distância, comprimento de vetor, ela não tem comprimento negativo. Só por convenção, né? Se vocês quiserem dizer que é menos para um lado e mais para o outro, mas o comprimento dele, a intensidade da força, o comprimento do vetor, ele é dado em medida de unidade de comprimento. Então, tem, no caso, teriam unidades, 3 unidades de comprimento. Entendido? Bom, vamos fazer um outro exemplo aqui. Pegar um vetor qualquer. Um V igual a 5 menos 2 e A minúsculo. Eu quero saber para o A, sabendo que o módulo desse vetor
módulo desse vetor é igual a 10. Então, vamos lá. Eu sei que módulo é 10 igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais, vou abrir parênteses, menos 2 ao quadrado mais a ao quadrado. Então, isso vai dar, saindo a raiz nos dois lados, né? Vai dar 100 igual a 25 mais 4 mais a ao quadrado. Então, vai para lá, 100 menos 29 é igual a ao quadrado. Isso dá 71 igual a ao quadrado. Então, eu tenho que o A vai ser igual a mais ou menos a mais, ou simplesmente, né? Não precisa escrever mais, né? Raiz quadrada de 71 ou o A vai ser igual a menos, né? O A pode ser negativo, né? Porque daí lá dentro ele vai ser elevado ao quadrado e aí ele vai se tornar positivo. Então, eu tenho o resultado de A, raiz quadrada de 71. Eu até poderia tentar abrir, simplificar isso aqui, mas não vou. Né? Fazer racionalização. Unidades de comprimento. Então, eu posso dizer que isso aqui é unidades... Não, o A não. O A é simplesmente o termo. Unidade de comprimento seria aqui o 10 aqui. Unidade de comprimento, que é a unidade, o módulo desse vetor. Então, para que esse vetor V tenha um comprimento ou um módulo, né, desse vetor seja igual a 10, o A pode assumir ou raiz de 71 ou menos raiz de 71. Então, eu teria que ter dois vetores, né, nesse sentido. Tanto com o x5 e menos 2, ele vai ter duas posições no Z, que vai gerar um vetor de módulo igual a 10. Então, por isso, geometricamente fica bem interessante de aparecer, porque tu passa no Z igual a A, ele vai ter dois pontos que ele pode ter um módulo igual a 10. É bem tranquilo de entender isso. Bom, para calcular o versor de um vetor é exatamente o que precisa, né? Aqui a fórmula para cálculo de um versor. O vetor U vai ser o versor do vetor V, que é o vetor V dividido pelo módulo dele. Então, eu preciso calcular o módulo desse vetor e dividir todos esses elementos pelo módulo desse vetor. É simples. Então, eu tendo um vetor qualquer, eu encontro o módulo deles e divido ou multiplico, como queiram aqui, por 1 sobre o módulo desse vetor. Eu penso em divisão de todos os elementos pelo módulo desse vetor. Ele quer saber, no mesmo exemplo lá, ó, ele deu o vetor 2, 1 e menos 2. Ó. Ele quer o versor. Como nós achamos, vou sair aqui, ó,
Dado o vetor U, de coordenadas, vetor V, desculpa, de coordenadas 2, 1 e menos 2, e o módulo igual a 3, para achar o versor desse vetor V, então, a forma que o versor vai ser o vetor U, né? Com as coordenadas 2, 1 e menos 2, todos eles divididos por 3. Então, esse vetor 2 terços, 1 terço e menos 2 terços, vai ser o próprio versor desse vetor V. O que quer dizer isso? Significa o seguinte, que eu tendo o vetor V, vou apagar aqui, tendo o vetor V nessa direção, e lembrando que nós tínhamos falado que ele tinha 3 unidades, né? Onde eu disse aqui em 3, o módulo do versor U, do vetor V, desculpe, vou escrever aqui, esse vetor V, o versor desse vetor aí vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, só que o módulo dele vai ser igual a 1. Então, nesse caso, aqui vai ser o vetor U, que é versor desse vetor V. Tem mesma direção, mesmo sentido, flecha, quando eu falo sentido é a flecha, quando eu falo a direção é a parte desse que está dividido em 3 unidades aqui, né? Essa é a direção que ele dá, esse aqui é o sentido, né? E o versor nada mais é do que um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido, só que o módulo desse vetor é módulo igual a 1. Né? Lembrando lá que eu falei do IJK, o I é o versor do eixo das abscissas, o J é o versor do eixo das ordenadas, e o K é o versor do eixo das cotas, que é o eixo do Z. Então, eu pego qualquer... E vou fazer um exemplo aqui. E isso ele calculou aqui, inclusive, o módulo desse vetor e deu uma unidade, para mostrar que realmente ele tem o módulo desse versor aqui é igual a 1. Todos os versores de qualquer vetor têm módulo igual a 1. Né? Viu, professor? Vale. Eu poderia repetir ali o Z, como é que é o nome mesmo? O eixo do Z é o eixo das cotas. Das cotas, tá. Isso, quando tu tem aqui, no R3 aqui, quando eu fiz aqui, o vermelho é o eixo X, tá? Quando tu tem um plano no R2, só X e Y, né? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, tu tem um R2. Nesse caso aqui, o vetor, esse que tem 3 coordenadas, ele tem 3 deslocamentos. Ele tem deslocamento no eixo X, de 2 unidades. Ele tem deslocamento no eixo Y, que é o verde aqui, de 1 unidade, se tu olhar aqui, e também tem deslocamento no eixo das cotas, no eixo Z, que é de 2 unidades negativas. Nota que o vetor está para baixo aqui, do plano XY. Entendeu, né? Eu estou falando aqui. Entendi, sim, entendi. Então ele varia 2 unidades no eixo do X, 1 unidade no eixo do Y, e no eixo das cotas ele tem uma variação negativa de 2 unidades. Nota que ele está para baixo aqui. Né? Quando se trabalha no R3, então tu está falando de espaço cartesiano. Né? Geralmente o R2 é plano cartesiano. Quando se trabalha em sala de aula, X e Y apenas, a gente fala em plano cartesiano. No caso, quando tu está trabalhando no R3, a gente fala em espaço cartesiano, que é a realidade, né? Tu está dentro de uma sala aqui, essa sala tem largura, comprimento e altura, ou profundidade, como queiram, que é exatamente o R3. Então, tu pode ter um vetor aqui que se desloca em relação ao piso, em relação à profundidade e em relação, né, à largura. Então, posso querer ter um vetor aqui, né, no caso. Então, que é o que está acontecendo aqui no R3. Então, falo no R3, eu estou falando em espaço cartesiano. E o versor de um vetor, ele tem, e é isso que eu estava dizendo, um vetor comum, ele tem três unidades. Ele tem módulo,
que é o número da intensidade desse vetor, a direção e o sentido. São 3 unidades desse vetor. E o versor tem mesma direção e mesmo sentido que o vetor original, só que o módulo dele é uma unidade. Então, por isso, vou pegar um exemplo aqui de um ponto qualquer no eixo do X, né? Um ponto qualquer no eixo X, 5, 0 e 0. Note que esse ponto 5, 0, 0, ele está em cima do eixo do X e está em 5 unidades. O versor desse vetor aí, eu vou calcular o módulo desse vetor aqui. O que é o módulo? Lembra do módulo aqui, ó? Que é a raiz quadrada do produto vetorial deles. Então, eu vou calcular aqui o versor o primeiro módulo, né? Vamos calcular o módulo. Vou pegar aqui. Raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 0 mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Com isso, deu raiz quadrada de 25, porque 5 ao quadrado é 25, mais 0 deu 25. E nada mais é do que o módulo desse vetor é 5. Então, ó, para eu achar o versor desse vetor aí, vetor V, para dizer que é versor, na verdade é todos os elementos 5, 0 e 0, e vou dividir pelo módulo desse vetor, que é 5. Então, o versor desse vetor aí vai ser 5 dividido por 5 é 1, 0 dividido por 5 é 0, 0 dividido por 5 é 0. E esse 1, 0, 0 nada mais é do que o versor do eixo de coordenadas das abscissas, desculpa. O I, né? E todos os pontos que estão em cima do eixo das abscissas, eles vão ter o versor igual a I, que é um vetor de unidade. Por isso que quando eu escrevo lá que o vetor tem coordenadas 5I, 5 vezes 1 vai dar 5 mesmo, mais 0J, mais 0K, eu poderia escrever aquele vetor lá, ó, dessa forma. Por quê? Porque o I, o J e o K são versores, né, dos eixos das abscissas, o I, que é o eixo do X, o J é o eixo das ordenadas, que é o eixo do Y, é o versor do eixo das ordenadas, e o K é o versor do eixo das cotas, que é o eixo Z. Então, por isso, ele pode ser escrito dessa forma, os vetores. Distância entre pontos, nós já calculamos isso aqui, é a mesma coisa, ó. Isso pode ser calculado, por exemplo, um vetor AB, eu posso calcular a distância do vetor AB, que é o próprio vetor AB, então seria o módulo desse vetor. Então, eu chego na mesma forma que nós tínhamos definido antes, nem vou trabalhar com isso aqui, mas poderia até aqui ter um problema resolvido, ó. Sabendo que a distância entre o ponto A e o B é 7, calcular M. Então, aplica a fórmula do cálculo da distância de pontos, né? Sabendo sempre que a formação de um vetor AB é B menos A, é sempre a ponta final menos a inicial, eu tenho B, ó, 1 menos menos 1, depois menos 1 menos 2, e M menos 3. Então, a distância desse ponto vai ser igual a 7. Então, eu tenho aqui o vetor 2 menos 3 e M menos 3 igual a 7. Lembrando que isso aqui é o produto, raiz quadrada do produto escalar desse próprio vetor aqui.
Então, 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais m menos 3 ao quadrado vai ser igual a 7, essa raiz quadrada. Elevo a raiz quadrada nos dois lados, dá 49. E aqui eu tenho uma equação de segundo grau, ó, em função de m. Aplico Bhaskara, né, e encontro o m igual a 9 e menos 3. Ou seja, para que ele queria mesmo? Para que a distância desses dois pontos seja igual a 7, o m pode assumir dois valores. Ou pode ser igual a 9, ou pode ser igual a menos 3. Para que a distância desses dois pontos seja igual a 7. Deixa eu ver se eu vou mais adiante aqui. Não vou trabalhar com vetorização. Tá. Fechar esse ângulo de dois vetores para depois, só vou fazer mais uma questão e falar dessas propriedades escalares aqui, que são... Mas aqui tem mais um determinar alfa para que o vetor seja unitário. Então, ele quer saber para que o módulo desse vetor seja igual a 1. Então, sabendo que o módulo de um vetor é o produto escalar dele próprio, então, ó, a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais 1 meio ao quadrado mais 1 quarto ao quadrado igual a 1. Eleva a raiz nos dois lados, tem um alfa ao quadrado aqui, resolvo e acho que o alfa é mais ou menos raiz de 11 quartos, ou sobre 4. Sobre 4, né? A aplicação. Então, propriedades do produto escalar. Tem algumas propriedades que são interessantes. Então, para que o produto escalar seja maior ou igual a zero, né? Ou igual a zero, somente se o U for zero. Então, se o U for igual a zero, na verdade, se U vezes V sempre vai ser maior ou igual a zero. E para que ele seja igual a zero, desculpe, então o U tem que ser igual a zero. Ah, não, isso é lógico, né? Então, por que isso aqui é lógico? Porque é a mesma questão de produto de dois números, né? Positivo e negativo, eu estou trabalhando com módulo, né? Então, por isso, essa questão de módulo aqui, isso aqui vai ser sempre positivo. Por que sempre positivo? Porque a gente está trabalhando, na verdade, com comprimento, né, de vetores. A propriedade comutativa, U vezes V igual a V vezes U. Aí vocês podem ver a demonstração aqui. A distributiva em relação à adição de vetores também é a mesma, né? De fato, pode ser produzida. Aqui, no caso, esse M vezes U, vezes um produto escalar por V, se tu distribuir ele para o outro lado, vai dar a mesma coisa. Pode ser provado. U vezes V, vezes o módulo de U ao quadrado é igual. Então, são coisas assim que eu não vou pedir para provarem essas questões aqui, mas que, às vezes, facilita algumas coisas nesse sentido. De saber essas propriedades para te poder fazer um artifício matemático, às vezes, para resolver algumas coisas. Então, é interessante tu ter essa ideia ou esse conhecimento, né, do uso dessas propriedades do produto escalar. Certo? Eu já vou definir alguns exercícios que tem mais abaixo lá para vocês fazerem, que abrange esse conteúdo, mas alguma dúvida que ficou aí? Vamos esperar
verá depois nos exercícios. Do 1 ao 7, tá, pessoal? Ok? Esses aí valem ponto, professor? Sim, já vamos. Eu vou colocar como uma tarefa 1, pode ser? Mas vai ter tempo ainda para fazer. Pode? Tranquilo. Pode sim. Já vamos definir isso aí como tarefa 1. Mas depois eu organizo melhor lá como tarefa. Já vou deixar do 1 ao 7 aqui para vocês. Que abrange isso. Já tem ideia de um dia para entrega, Não, professor? não, ainda não. Mas eu, logo que eu organizar, porque até domingo vocês, não sei se, a maioria não, mas até domingo eu quero ver se fecha essas 3 tarefas que tem lá. E aí depois, quero colocar aí antes do fim do mês, né? E são só 10, são só 7, né? Tranquilo? Mas eu organizo, já tá nesse material que eu mandei para vocês, então, do exercícios do 1 ao 7, a resolução deles. Beleza? Dúvida que vocês têm agora? Alguma coisa sobre a tarefa anteriores? Para a apresentação aqui. Fiquem à vontade. As tarefas, está tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Assim, as questões. O senhor tinha falado no primeiro momento, acho que não sei se foi na aula passada ou na anterior, que a questão número 12 não precisava fazer, mas daí eu acabei fazendo, com a dica sua que o senhor me deu, né? Aí eu consegui fazer. Aí agora eu consegui terminar 13. Aí não sei se o senhor quer que faça 14, porque ontem você falou, ontem não, acho que foi na aula passada, que não precisava fazer 14, ou foi no WhatsApp que o senhor falou no grupo que não precisava fazer 14, eu não sei se faz Eu estava olhando o WhatsApp, agora vou olhar o WhatsApp aqui. Uhum. Só para tirar dúvida, porque senão daí eu vou me atracar aqui também. É que eu estava olhando no celular ontem, por isso o celular é meio complicado de olhar. A 15 é o ponto médio, a 14 não precisa. A 11, 12, 15, eu falei que sim. 13, se quiserem, eu coloquei ontem. Agora já foi, eu acabei de fazer. Não, tranquilo. Mas fica assim ainda. A 11, a 12, a 15 e a 13, se quiserem. Qual é que eu tinha dito que não era para fazer a 12? Num primeiro momento, sim. Era 12. Depois o senhor disse que era para fazer. Aí ficou Foi essa que eu falei contigo aí? Agora há pouco?
Exatamente, a 12. Cara, eu vou pegar ela aqui, vou abrir ela aqui, só um pouquinho, Era para usar o determinante, daí eu fiz pelo determinante e fechou na tampa. Tá, não, eu só vou tentar achar aqui ela aqui, daquele dia que eu mandei. Aula. Vamos ver se é essa aqui. Não, não é essa aqui. Tá, então a 14 não precisa fazer, professor. Não, se eu disse que não, eu nem vou olhar. Tá bem, tá bem então. Vamos ver aqui. Tarefa. Deixa eu compartilhar aqui com você. Vamos ver. Tá. Aqui é 12. A 12 é o seguinte, ó. Vocês escrevam os vetores aqui, ó. A menos 1, menos 5 e 0. Embaixo, 2, 1 e 3. E menos 2, menos 7 e menos 1. Isso aqui é uma matriz de ordem 3, concordam? Sim. Correto, professor? Se o determinante dessa matriz for igual a 0, então eles são colineares. Então, o cálculo determinante, usem a regra de Sarri. Não sou francês, mas para mim é Sarri. E aí, se o determinante dessa matriz, desses 3 vetores da questão A for igual a 0, eles são colineares. Pegue na letra B a mesma coisa, aplica a regra de Sarri, e se ela for igual a 0, se não, eles não são colineares. Simplesmente isso. Então, por isso, podem fazer a 12 tranquilo. E aí fica, então, voltando lá para o... Vou olhar lá a 11, a 12, a 15, sim. E a 13, se quiserem. Ok? Beleza? Vou parar a gravação aqui.